Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar comigo o Bruno Martins. Ele que, além de um amigo, foi colega no Banco Central, na Petrobras. Hoje ele é economista no BTG, integra o time do Mansueto, está fazendo um grande trabalho no BTG. Bruno, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, Rafael. O prazer é meu. Muito feliz e honrado pelo convite. Eu tenho um carinho muito especial pela EPGE. Passei momentos muito bons, muito aprendizado, muitos amigos que a gente carrega para a vida toda. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo aí contigo. A ideia do podcast é mostrar um pouco do sucesso dos nossos ex-alunos que fizeram mestrado, doutorado, MBA na escola. Então a ideia é trazer um pouco do sucesso profissional que teve depois. A gente gosta sempre de começar pelo trabalho que foi feito durante o tempo de estudante na escola. Você fez o doutorado, você estudou ensaios em economia bancária e transmissão monetária. Você defendeu a tua tese de doutorado em 2009, uma banca que é excelente, acho que vale a pena citar aqui e registrar, né? O teu orientador foi o Bonomo. Você teve como co-orientador o João Manuel Pinho de Melo, que foi o que a imprensa aí acredita, um dos pais do Pix. Acho que o Pix foi produto de muita gente, de um corpo técnico no Banco Central maravilhoso, mas foi durante a gestão dele. Carlos Eugênio da Costa, Carlos Hamilton Araújo, que na época era diretor do Banco Central, a gente trabalhou com ele, Luiz Henrique Braido e Walter Novaes. A sua dissertação é um tema que é sempre muito quente, né? Se a gente pensar política monetária, no livro-texto, é muito simples o que a gente espera que aconteça, né? A política monetária, o Banco Central aperta os juros. Quando ele aperta os juros, o dinheiro fica mais caro, as pessoas acabam tomando menos crédito, você reduz a atividade econômica, seja porque você não tem mais crédito para comprar produtos, seja porque você reduz o investimento, e a inflação reduz e converge para a meta. Essa é a ideia de um aperto de política monetária num livro-texto de economia. Se a gente olhar o Brasil hoje, Bruno, você teve dos dois lados, né? Você fez a parte acadêmica, você teve dos três lados até, eu diria. Você teve na parte acadêmica, estudando os modelos teóricos, você teve dentro do Banco Central pensando política monetária, e hoje você está ali no BTG e quando teve na Petrobras também olhando um pouco como o mercado reage e como parte do mercado, olhando os movimentos de política monetária. No Brasil, se a gente olhar hoje, a Selic está em 15%. A gente está gravando esse podcast em outubro de 2025. A Selic está 15%. A taxa de inflação está rodando acima da meta. A gente tem um juro real aí no patamar de 10% ao ano. E a gente não vê a inflação voltando para a meta. Já está com aperto já há algum tempo. Tem algum caminho de convergência, mas muito lento. E às vezes a gente tem um anseio até do grande público. Fala, pô, o Banco Central está sendo duro demais, está apertando demais os juros. Será que não dá para reduzir esses juros? Como é que você vê essa situação no Brasil hoje, à luz um pouco dos resultados da tua tese de doutorado e também com a tua experiência, com a tua vivência? A minha tese de doutorado, eu vim do Banco Central, tá? Eu entrei no Banco Central antes de começar o doutorado na EPGE. Eu cheguei na escola já com uma cabeça de estudar política monetária, mas com uma visão de tentar entender melhor como que questões estruturais da economia brasileira afetavam essa transmissão da política monetária e, por consequência, limitavam um pouquinho esse canal de política monetária de crédito, especialmente. E na época, eu lembro que eu entrei na escola em 2003, teve um período longo ali, até a crise de 2008, de crescimento muito forte de crédito, por conta de reformas estruturais que aconteceram, lei de falências, alienação fiduciária, várias mudanças estruturais que foram importantes, que destravaram um pouco o mercado de crédito. O mercado de crédito, na época, ali, início do século, era em torno de 25% do PIB, e ele chegou ali na crise já próximo de 50% do PIB. Então, teve um crescimento muito forte de crédito. Isso me motivou muito a estudar essas questões, com o Brasil com juros já muito alto. E até hoje a gente vê um pouco isso, né? A gente, depois da crise de 2008, o BNDES, aí já foi um perfil diferente, o crédito continuou crescendo mesmo com toda a crise de 2008, mas por conta de uma atuação do setor público, né? Via crédito direcionado, via BNDES. Depois, quando eu voltei do doutorado, eu continuei estudando esses efeitos do crédito direcionado sobre a política monetária, sobre essa ótica do crédito direcionado. E hoje, apesar das reformas que foram feitas, a TLP, o BNDES já reduziu bastante,
Mas a gente tem visto um movimento até um pouco parecido, no sentido de que você não tem o BNDES, mas você tem hoje o crédito via isenção tributária, né? Esses ativos isentos, né? A emissão de dívida isenta está crescendo demais. E isso não deixa de ser um subsídio no crédito. E, obviamente, que isso também despotencializa um pouquinho a política monetária, né? Claro que a taxa de juros tem vários fatores que explicam ela ser tão alta, né? Um dos principais, eu acho que é até a parte fiscal, a gente está sempre gastando muito, mas tem também essa questão do canal do crédito, que eu acho que segue um pouquinho entupido. Hoje, mais por essa questão de ativos isentos, incentivados, reduzindo, né, enfim, a potência da política monetária via captação das empresas e emissão de dívida. Então, acho que é um ponto que volta ao debate, volta a tema, né, e importante também, que gera esses juros tão altos. Excelentes pontos. Eu vou até tentar um pouco resumir o que você falou, primeiro com um exemplo. Acho que uma coisa que você citou, que o Brasil avançou muito, é a alienação fiduciária, reforma da lei de falência, reformas micro, que permitiram com que o Brasil tivesse mais crédito, respeito a contratos. Eu me lembro que, num passado aí não tão distante, o Brasil teve muita inflação. O cara, para comprar um carro, por exemplo, o mercado de carro, ele era basicamente à vista. Você comprava e vendia carro, tudo à vista. E eu me lembro quando entrou em vigor a alienação fiduciária, onde você permitia que o cara tomasse o carro, se o cara deixasse de pagar uma prestação. Por um lado, você pode olhar, o cara que perdeu o emprego acaba perdendo o carro, assim, pontualmente pode ser visto como uma coisa ruim do ponto de vista do consumidor, mas ex ante você gerou um mercado de crédito e você impulsionou o mercado de crédito no Brasil. Então, acho que não tem muita dúvida que isso foi positivo do ponto de vista de bem-estar. Então, você melhorou o bem-estar aí da população com mais crédito, com contratos melhores, né? Por outro lado, um outro ponto que você trouxe aqui, se eu entendi bem, é até uma esquizofrenia na política monetária, né? Você tem um Banco Central arrochando, botando juros reais de 10% ao ano para tentar trazer a inflação para a meta, e do outro lado você tem políticas macroeconômicas de pisar no acelerador. O Banco Central tentando frear um pouco a economia para ver se a inflação converge para a meta, e um outro pedaço do governo acelerando. Crédito subsidiado, por exemplo, BNDES e mesmo outras instituições alimentando um crédito subsidiado, tentando acelerar a economia. A gente tem uma certa esquizofrenia assim, do ponto de política macroeconômica, no sentido de que você tem um pedaço do governo pisando no freio, um pedaço do governo pisando no acelerador. Isso é falta de coordenação ou isso é uma coisa normal que a gente deve esperar? O Banco Central tentando frear a economia como um todo e a outra parte macro tentando acelerar alguns setores. Como é que você vê isso? Com uma coisa natural que tem que ser feita ou com uma falha de coordenação que tem que ser corrigida? Eu acho que é uma falha de coordenação, né? A gente tem muita dificuldade de terminar políticas que teriam transitórias, digamos assim, né? Então você cria mecanismos que aparentemente são, digamos, justos, socialmente justos, ou que têm um porquê, né, de você, por exemplo, estimular investimentos de longo prazo. Então você cria um instrumento financeiro para incentivar, né, investimento de longo prazo, e a gente não consegue depois reverter, né, esses benefícios todos. A gente tem uma dificuldade muito grande de retirar esses estímulos, né? Isso está acontecendo muito nesse crédito incentivado. Boa parte do mercado de capitais que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, isso é super útil, super importante, mas vem muito desses subsídios nesses títulos. Só para te dar um exemplo, o percentual do mercado privado, tá, a dívida privada, sobre o crédito total amplo para as empresas era em torno de 10% em 2017, 2018, quando foi criada a TLP. Hoje é 20%. Então ele dobrou em 7, 8 anos. Tá? 20% do PIB. 20% do estoque. De todo o crédito, 20% é privado. Do PIB, isso. Então, assim, cresceu demais. Tá? Agora, boa parte desse crescimento vem desses papéis incentivados. Então, você está apertando a política monetária e, ao mesmo tempo, empresas estão conseguindo emitir novas dívidas com custo mais baixo. Então, você tem que dar um remédio, obviamente, mais, né, uma dose maior do remédio para você chegar ao mesmo objetivo, desaquecer a economia. Então, você pode acabar gerando distorções que aqueles que não têm acesso a esse tipo de incentivo acabam sofrendo demais.
pequenos empresários, pequenas empresas que tomam ali o crédito mais de curto prazo, o crédito bancário, acabam pagando um custo muito alto, acabam sendo mais penalizados do que as empresas maiores, que têm até mais capacidade de absorver esses choques que acontecem, tá? Então eu acho que é uma questão até meio que estrutural nossa de criar alguns mecanismos de estímulo e depois a gente não consegue reverter. E aquilo vai se acumulando e a nossa política monetária fica um pouco mais entupida. Sem contar as outras questões fiscais, enfim, que é uma outra história. Você contando aí me lembrou um pouco aquela fala dos campeões nacionais, né? Você tem, por um lado, um Banco Central que coloca a Selic muito alta para desacelerar a economia, e isso vale para todo mundo, porque hoje você tem lá a sua poupança, você pode escolher se você bota o dinheiro rendendo a Selic, ou se você gasta, ou se você investe, então acaba que afeta a economia de um modo mais homogêneo. E de outro lado, pisando no acelerador, você tem as políticas que no passado foram muito criticadas como escolha dos campeões nacionais, né? Como se o Estado tivesse a capacidade de escolher os melhores lugares para alocar o capital. E aí o que você está dizendo, Bruno, é que quando você tem alguns setores da economia sendo beneficiados por essa política expansionista, o Banco Central tem que dar um remédio mais amargo ainda, subir mais ainda os juros para controlar a inflação e acaba sacrificando aqueles agentes econômicos que não estão sendo beneficiados pelas políticas de crédito direcionadas. Foi mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, acho que para o grande público que assiste a gente, do ponto de vista... Você está lá no BTG e eu sei que vocês têm clientes no Brasil e fora do Brasil. E às vezes eu escuto assim, muita gente falando, poxa, o Brasil é uma maravilha, vamos colocar dinheiro no Brasil porque você ganha 10% ao ano de juro real e isso não tem em nenhum lugar do mundo. Então é um lugar bom para poupar é o Brasil. Às vezes eu converso com pessoas assim, no mesmo tempo, mesma semana, uma outra pessoa com uma cabeça diferente. Fala, poxa, o Brasil está muito arriscado, o fiscal não está bom, a dívida aí está chegando a 80% do PIB. Se a gente lembrar lá na época do Armínio, quando soltou o câmbio, a gente tinha uma dívida menos do que 60% do PIB, dívida pública, né? Dívida do governo geral, e a gente tinha um superávit primário de 3% do PIB, mais ou menos. Hoje a gente não tem superávit primário, tem várias despesas que estão saindo desse arcabouço de medição, então são um jeitinho ali de você gastar um pouco mais, e a dívida caminhando para 80% do PIB, sem uma perspectiva de melhora fiscal no curto, médio prazo. Então tem essas outras pessoas, seja economista ou poupadores, que querem decidir aonde alocar a sua poupança, um pouco mais pessimista, falando, não, acho melhor tirar o dinheiro do Brasil, vou ganhar um pouco menos, mas vou ganhar numa moeda diferente do real, seja em euro, seja em dólar, mas o cara quer tirar o dinheiro do Brasil porque está assustado com o arcabouço fiscal, com o resultado fiscal mais recente. Como é que você está vendo essa situação hoje, né? Eu imagino que você tem até que, às vezes, orientar os teus clientes. Eu sei que você trabalha muito próximo do Mansueto, parte do trabalho de vocês é fazer um balanço de riscos para os clientes do BTG, e vocês têm produtos tanto dentro do Brasil quanto fora. Como é que você está vendo essa situação? O que você recomendaria em termos de portfólio para quem tem uma poupança, quer preservar o valor do capital? O cenário que você traçou é perfeito, assim, né? Para 2026, eu acho que não tem muita dúvida de que o fiscal ele vai continuar expansionista, né? Acho que a grande incerteza do mercado hoje é como é que vai ser a condução da política fiscal a partir de 27, seja por esse governo, seja por outro governo. Tá? Eu acho que um ajuste vai ter que ser feito. O próprio governo já disse isso, nosso ministro da Fazenda, o Haddad, já comentou que a partir de 27 vai ter que fazer alguns ajustes que são super importantes para o investidor ter uma confiança de que a dívida pública vai parar de crescer, ao menos parar de crescer, para ter uma trajetória mais sustentável. A gente precisa, nas nossas contas, em torno de 2% do PIB de ajuste fiscal a ser feito. O governo atual tem focado muito na questão de arrecadação e muito menos na questão de despesa. E a gente sabe que aumentar a arrecadação é sempre politicamente muito custoso. O Congresso reluta muito em aumento de impostos. Por outro lado, para aumentar a despesa, normalmente o Congresso não é fiscalista, né? Até porque tem os incentivos políticos envolvidos nessas discussões. Então acho que essa é a grande dúvida hoje no mercado.
qual vai ser a orientação de política econômica, principalmente política fiscal, a partir de 26. As taxas de juros, como você comentou, dos títulos indexados à inflação de longo prazo estão extremamente altas, né? Estão de 7,5%, acima de 7% com certeza, a maioria estão de 7,5%. Eu estou falando de títulos de 10 anos, 20 anos. É uma taxa de juros absolutamente insustentável. Acho que a gente não vai conseguir pagar uns juros de 7,5%, 8% real durante décadas. Então, alguma coisa precisa ser feita para que o investidor tenha confiança de que essa dívida vai estacionar, pelo menos estacionar, parar de crescer, para que essa taxa de juros de longo prazo comece a cair e aí sim a gente consiga crescer de forma mais sustentável. Então, nosso crescimento nos últimos anos tem sido bastante gerado por esses estímulos, né? A gente teve um crescimento da dívida pública em torno de 11 pontos percentuais do PIB. Nesse terceiro mandato do Lula, a expectativa é um pouco essa. É uma expansão fiscal muito relevante e que não vai dar para continuar assim a partir de 27. Eu acho que, de fato, é um ponto muito, muito incerto e por isso que o mercado está tão preocupado e tão nervoso com pesquisas eleitorais, porque tem uma expectativa de que, obviamente, um governo que seja mais fiscalista, né, o risco, obviamente, tende a ser menor. Os mercados estão realmente muito voláteis, né, uma incerteza muito grande, mas eu tendo a acreditar que a partir de 27 algo vai ser feito. O governo já tem sinalizado alguma coisa nesse sentido, então algumas reformas estruturais podem ser adotadas a partir de 27, o mercado pode ser que se anime um pouco. A sua crença de que em 2027 alguma coisa vai ser feito, ela independe de resultado político de eleição. Você acha que qualquer governo de esquerda ou de direita vai ter algum ajuste em 2027? Eu acho que o ajuste vai ser feito. Muitas vezes é melhor o ajuste ser feito por bem do que por mal. Mal no sentido de que muitas vezes o próprio mercado impõe um ajuste, né? Se nada for feito, os preços vão ser tais que vão ter que fazer os agentes políticos se moverem para que as coisas se resolvam, como já aconteceu no passado. É claro que um governo que relutar em fazer esse ajuste, ele acaba sendo mais pelo lado ruim do que pelo lado bom. Então, acho que essa é a dicotomia, mas eu acho que alguma coisa vai acabar acontecendo para você destravar esse custo tão alto, né, de dívida muito longa, né? Então, a minha expectativa é um pouco essa. Eu acho que a gente tocou em pontos importantes. O fiscal no Brasil está muito ruim, frágil, a economia fiscalmente está frágil e por conta disso a gente paga uma conta muito alta de juros. A gente falou em 10%, que é a Selic em 15% ao ano, com uma inflação rodando aí num patamar próximo de 5%, subtrai um do outro, dá 10% de juro real, que é a que a gente que o governo acaba pagando para rolar dívida num ambiente onde ele não sinaliza e não tem poupança, então você gera um risco grande, daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar juros, pagar principal, e o mercado acaba disciplinando, como você falou, cobrando um juro alto. Tem um outro juro, que é o juro longo, que eu acho que você se referiu a NTN-B, onde você tem indexado a inflação, né? Que você contrata uns juros para os próximos 10 anos. Isso hoje está rodando na casa de IPCA, mais 7,5%. Inflação, mais 7,5% ao ano de juro real travado nos próximos 10 anos. Então já está contratando uma conta por muito tempo, uma conta de juros muito alta. E isso é muito ruim, porque o governo, na verdade, somos todos nós, pagando através dos nossos impostos, a gente está se comprometendo com um juro bastante alto, gastando dinheiro com juros, ao invés de gastar com, talvez, investimento em saúde, educação, segurança pública. Então, acho que tem um consenso entre os economistas de que esse patamar de juros muito alto é ruim. Tem algum consenso também de que, para você reduzir esse patamar de juros, você tem que melhorar o resultado fiscal. E aí agora a gente vai entrar numa terceira discussão, que aí não tem tanto consenso. Como é que você faz esse ajuste fiscal? Hoje o governo arrecada e gasta muito em comparação ao quanto ele arrecada, de modo que a gente não consegue ter uma sobra de caixa no governo nem para pagar os juros da dívida. Então é isso que está acontecendo hoje, então tem que ter esse ajuste, como você falou. Primeira pergunta é, faz muita diferença, na sua opinião, se esse ajuste é via redução de gasto público ou aumento de tributação? Tem setores da economia e tem economistas que dizem que o Brasil não suporta mais aumento de arrecadação, aumento de taxação. O brasileiro já é muito taxado, então a gente tem que ir por um caminho de redução da máquina pública.
Tem um outro grupo de economistas e um grupo político que diz que não, que isso é bobagem, que pode continuar gastando e que a gente tem que, na verdade, aumentar a arrecadação. Então, com base nos números, né, na comparação internacional, no que você acha como economista que é razoável para uma tributação, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre esses dois caminhos, essa bifurcação, né? Vamos considerar que você está certo e que vai ter um ajuste fiscal em 2027, independente do resultado político de 2026. Vai ter um ajuste fiscal no sentido de que o governo vai conseguir ter uma arrecadação superior aos gastos para fazer frente aos juros. Esse ajuste faz muita diferença se vier via taxação ou se vier via redução de gasto público? Com certeza, é bem diferente. E eu acho que são duas questões distintas. Eu acho absolutamente justo a discussão sobre justiça tributária. Claro que tem distorções, muitas vezes os mais pobres pagam uma carga tributária maior do que os mais ricos. Então isso é uma discussão absolutamente pertinente e que tem que ser atacada. Você não pode confundir isso com aumento de carga tributária. Uma coisa é você mudar o perfil de cobrança de impostos dentro da sociedade. Eu acho que é uma agenda justa e importante a ser feita. Agora, o nível da carga tributária no Brasil hoje é muito elevado. O que a gente precisa discutir é isso, né? É quem paga mais a conta ou menos a conta. Mas a carga tributária total já é muito elevada até pelos serviços públicos que são concedidos no Brasil. Então, o ajuste que precisa ser feito é pelo lado da despesa. Tem dois ajustes a se fazer. É redução de despesa em relação ao PIB, né? E, ao mesmo tempo, óbvio, uma melhor composição de quem paga essa carga tributária. E hoje existe um uso desse argumento de que ricos pagam menos que pobres para se aumentar a carga tributária. Eu acho que essa discussão é uma outra discussão. E a gente precisa de fazer o ajuste pelo lado da despesa. A despesa continua crescendo num ritmo acima da inflação, 3%, 4% real. De 2002 até 2018, se eu não me engano, 17, 6,5% real ao ano. Crescimento de despesa no Brasil. É algo absolutamente insustentável. O novo arcabouço fiscal que foi implementado em 23 colocou uma regra de 2,5% de crescimento real da despesa e o mercado até gostou. Dado esse histórico que nós tínhamos de 6,5%, você ir para 2,5% foi algo que foi bem recebido pelo mercado. Mas aí você começa a ter desvios, né? Algumas despesas que saem da conta, saem do arcabouço, começa a gerar dúvidas, né? Sobre a dinâmica da dívida pública. Então, daqui para frente, de 27 para frente, eu acho que esse é o grande desafio, né? Você desacelerar esse crescimento. Quando a gente fala em ajuste fiscal, acho que é importante para o grande público entender, muitas vezes não é você cortar a despesa, é você fazer com que ela cresça menos. Essa é a questão. Esse crescimento que a gente tem acima de 3%, acima da inflação todos os anos, isso está gerando uma dinâmica insustentável da dívida pública. Então, acho que o ajuste vai ter que se dar via despesa e, obviamente, essa questão de justiça tributária também é uma outra agenda, né, que tem que ser atacada, que eu acho que também é relevante. Muito relevante. Por isso que é importante a gente conversar com um economista, com uma conversa técnica, fugir um pouco, às vezes, do fla-flu político. O Bruno separou muito bem aqui. A gente tem um problema macroeconômico. O Brasil não aguenta mais taxação. A carga tributária macroeconômica sobre o brasileiro é muito elevada. Então, não tem espaço para aumentar essa carga tributária. O que a gente tem que fazer é cortar despesa. Esse é o caminho correto do ponto de vista técnico macroeconômico. Isso não se mistura com uma outra discussão, que é se o sistema tributário é justo ou não. E cabe também uma reforma para que o sistema tributário fique mais justo, tributar um pouco mais quem ganha mais e um pouco menos quem ganha menos. Então tem espaço para essa agenda, tem espaço para o Brasil aprimorar o sistema tributário para ser mais justo, mas, por outro lado, o Brasil não aguenta mais carga tributária. Essas discussões, às vezes, se misturam na arena política, então foi muito bom ter ouvido aqui o teu olhar técnico e ter trazido os números e mostrado que, de fato, o Brasil não aguenta mais aumento de carga tributária, mas cabe sim uma discussão sobre um sistema tributário mais justo. A segunda pergunta que eu queria te fazer, você mencionou, isso não é uma frase só tua, muita gente fala, se não for por bem, vai por mal, o mercado vai disciplinar o político. Como que é o mercado disciplinar o político?
É o câmbio ir para 7? Quais os mecanismos que você vê o mercado disciplinando a arena política? Eu acho que é via câmbio. Eu acho que o político, ele talvez não entenda muito bem essa questão da curva de juros, né? Juros longos. O câmbio, o político é mais sensível a ele. Então, você tem uma depreciação cambial muito grande, aí é que eu acho que o agente político acaba se tocando de que o país precisa fazer as reformas que, né, os agentes no mercado estão gritando, né, com aqueles números, né? Então, eu acho que o canal principal, sem dúvida nenhuma, que é o câmbio, né, que acaba disciplinando. Ô Bruno, vamos mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco dessa área técnica, voltando para a época que você fez o doutorado na EPGE. Você passou um tempo fora, né? Você fez um doutorado de sanduíche, passou um ano fora do Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência, se isso foi importante para a tua formação e se de alguma forma, não só a experiência do doutorado sanduíche, do ano que você passou fora do Brasil, mas também a experiência com o teu orientador e com os teus colegas, o quanto isso foi relevante na tua trajetória como executivo depois. Conta um pouquinho da tua experiência, então, em Chicago e um pouquinho da tua experiência depois do doutorado como executivo, o que isso te ajudou? A minha experiência, na verdade, não foi em Chicago, foi na Universidade de Illinois, perto de Chicago, umas 2 horas de Chicago. É outra cidade? É outra cidade. Eu fiz um doutorado de sanduíche lá quase um ano, com orientação do Murilo Campelo, que era um cara mais da área de business, tá? De finanças, da Universidade de Illinois. Cidade quentinha? Cidade quentinha, menos 30 no inverno. Mas foi uma experiência super rica, assim, além da orientação do Murilo, um cara muito bom de organização industrial, de canal do crédito também, de balance sheet das empresas, né, de finanças corporativas. A experiência de estar num ambiente acadêmico nos Estados Unidos. Eu fui muito também à Universidade de Chicago, tinha uns colegas que eram do mestrado da fundação, que foram fazer o doutorado em Chicago, a gente se encontrava com bastante frequência, visitei a Universidade de Chicago, então isso foi super positivo como experiência, né, acadêmica e também experiência de vida, né? É super legal você conhecer outros ambientes, outras pessoas do mundo inteiro. Isso foi super positivo. Um dos capítulos da minha dissertação foi usando dados americanos lá na Universidade de Illinois. A gente tentou estimar ali o canal do crédito via balance sheet das empresas. As empresas tinham mais colateral nos contratos, acabavam sofrendo um pouco menos choques monetários. Então, acho que foi muito bacana. O pessoal que está pensando em entrar, que está na IPGE, acho que vale pensar bastante nessa experiência. É muito enriquecedora e vale muito. Você notou diferença nos seus resultados? Você falou que estudou o canal de crédito com dados americanos para a economia americana. E você também, em alguns capítulos, foi um estudo do canal de crédito com dados brasileiros para a economia brasileira. O canal de crédito é muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos, e a gente podia até adaptar um pouquinho essa pergunta. É mais fácil para o Banco Central brasileiro, quando sobe a taxa de juros, desacelerar a economia via canal de crédito, do que o Fed, quando sobe a taxa de juros, desacelerar a economia via canal de crédito? É a mesma coisa? É mais fácil para o Fed? É mais fácil para o Brasil? Eu acho que é mais fácil para o Fed. Eu acho que, de fato, o nosso canal de crédito, como a gente conversou aqui, né? A gente tem essas peculiaridades, né? Esses ativos, esses subsídios todos em crédito, direcionamento de crédito. Apesar das melhoras institucionais, com a lei de falências, alienação fiduciária, ainda é mais custoso no Brasil a recuperação de crédito. Tudo isso faz com que o spread bancário seja mais alto. A resposta do crédito à política monetária fique prejudicada. Por isso que muitas vezes a gente tem que dar um remedinho mais alto. Nos últimos anos, eu acho até que tem umas questões meio que estruturais, que eu acho que são até positivas, mas que tem tornado esse canal do crédito também um pouco menos efetivo, que é o aumento de competição. Os bancos digitais, cooperativas de crédito, têm crescido muito. E esse ambiente de acirramento de competição e com aumento de rentabilidade, boa parte do setor bancário, por conta da digitalização, bancos, uma estrutura de custo muito enxuta, faz com que o crédito ele continue mais forte, digamos assim, do que seria, né, com o nível de juros que a gente tem. Então, nos últimos anos aconteceu um pouco isso.
Agora, com esse padrão de juros já no patamar que está, a gente já começa a ver o crédito desacelerando de uma forma um pouco mais intensa, tá? Mas precisou de um remédio muito mais amargo do que a gente estava acostumado a ver, né? Então, acho que também tem essas questões competitivas que recentemente têm afetado também essa transmissão. Respondendo a tua pergunta, eu acho que o Banco Central do Brasil tem mais dificuldade, sim, do que o Fed. E agora, especialmente nos últimos 3 anos, pós-pandemia, ainda mais por conta dessa explosão desses novos players, né, no mercado de crédito. Ô Bruno, uma última pergunta aqui para a gente fechar. Existe quase que uma figura assim, folclórica, que é a Faria Lima, né, os Faria Limers. Tem quase que uma coisa assim, uma crença popular de que existe a Faria Limer, todo o dinheiro do Brasil está lá e as pessoas tomando decisões. Eu sei que parte do teu trabalho é viajar um pouco pelo Brasil, visitar diferentes cidades. Você acha que isso aí é um mito? Ou você tem realmente uma concentração muito grande de dinheiro ali na Faria Lima? Ou o Brasil você tem muito capital aí que não aparece em cidades menores? Conta um pouquinho dessa tua experiência aí, dessas coisas. Isso é mito total. O Brasil é riquíssimo, assim, tem cidades, assim, tem muito capital em muito lugar. E na verdade a Faria Lima é uma expressão, mas eu acho que quando você está num sítio, clicando no teu celular, comprando qualquer título público, você está no mercado financeiro. Então, na verdade, quem forma preço é todo mundo, né? Não é só quem está ali na Faria Lima, no trading floor. O mercado financeiro é composto por todas as pessoas, né? E tem gente grande fora da Faria Lima? Tem muita gente grande fora da Faria Lima, sem dúvida nenhuma. E o BTG está em muitos mercados, né? A gente atende clientes de diversos tamanhos, de várias regiões. Eu já viajei pelo Brasil inteiro. É impressionante a pujança de algumas regiões do país, especialmente o setor agro, né? Ultimamente, é impressionante. É o Brasil que tem crescido com produtividade. É impressionante o que se gera de recurso e o potencial que existe nesses locais, né? Realmente impressionante. Então o mercado não é Faria Lima só de jeito nenhum. Bruno, obrigado aí pela presença, foi um prazer conversar contigo. Desejo aí que você continue tendo muito sucesso aí na sua carreira e pelo que a gente conversou aqui, a EPGE te ajudou um pouquinho, foi um dos ingredientes para você ter essa carreira de sucesso e estar hoje brilhando lá no BTG, junto com o time do Mansueto, ajudando o Brasil a tomar a rota do crescimento econômico. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Prazer enorme. PGE vai estar sempre aqui no meu coração. Eu tenho um sentimento especial pela escola.